Os olhos ardem-me quando me afasto dela e procuro o meu jipe entre a vegetação alta que envolve as salinas. Nunca nada me doeu tanto como vê-la ali destroçada, com as lágrimas a escorrerem pelo rosto. E eu sem poder abraçá-la, dizer-lhe que vai ficar tudo bem, limpar-lhe a tristeza da face, protegê-la. Só que estou a protegê-la quando me afasto, por mais difícil que isso seja. Estou a protegê-la de mim. Escrito por linhas tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escrito por Linhas Tortas. Eu sou Mariana, ou Just Another Reader, como preferirem, e hoje eu decidi voltar com uma review, mas desta vez dedicada a 2 livros lançados pela Bárbara Corby, influencer de lifestyle. Eu disse que ia dedicar um episódio só a ela, não era verdade? Para quem não conhece a estrutura deste episódio, eu começo já por dizer que podem contar um pouco com a história da vida da autora. Depois faço uma sinopse e depois a minha opinião e por fim o quadro do Goodreads, onde mostro algumas opiniões dos usuários desta aplicação. Pronto, agora que está explicado, vamos lá para a vida da autora. A Bárbara Corby é licenciada em Ciências da Comunicação e Jornalismo pela Escola Superior de Educação de Coimbra, mas ficou mais conhecida em Portugal por trazer vídeos para o YouTube. O seu sotaque mistura o português do Brasil e de Portugal conquistaram uma legião de fãs, mais precisamente 330 mil seguidores no Instagram e quase 180 mil subscritores no YouTube. É bué! Em 2022 decidiu-se aventurar pelo mundo da literatura e escrever o seu primeiro romance que se chama Eu Já Devia Saber, que não foi assim muito bem sucedido pela crítica, mas fez sucesso suficiente para chegarmos ao segundo livro, intitulado de Eu Já Acreditei em Ti. Eu decidi falar destes livros em separado do episódio que eu lancei, do livro lançados por youtubers, porque eles têm muito sumo para se aproveitar, porque têm-se muita coisa a dizer só por 2 livros. É verdade, parece que é estranho, mas estes 2 livrositos eu podia ficar horas e horas e horas a falar sobre eles. Mas fiquem descansados. Este episódio não vai ser assim tão extenso, não vou ficar aqui horas, tenham calma. Eu quis falar mais separado porque estes livros são um tema recente. Enquanto que os outros livros que eu apresentei no episódio dos livros escritos por youtubers, que já agora, se não ouviste, vai ouvir, eram livros mais antigos, livros que foram lançados entre 2018 e se calhar 2014, pronto, eram livros mais para esse lado. Agora, o segundo livro, que é por acaso o que eu tenho aqui agora em estúdio, ele foi lançado, acho que foi o ano passado. Ou seja, é um tema atual e que ainda tem bastante burburinho nas redes sociais e em toda a comunidade literária. Mas antes de irmos a isso, vou contar-vos resumidamente do que é que este livro fala. E atenção, este episódio vai ter alguns spoilers porque eu vou me entusiasmar de certeza. E eu não vos consigo contar a minha opinião da história sem eu vos dar um bocadinho do que é a história. Por isso, se queres ler este livro, eu aconselho-te a só voltares a ouvir o resto do episódio quando tiveres acabado de ler. Se já o leste, continua. Ou se não tens intenção nenhuma de ler, é pá, amigo, lê para tu saberes o que é que vais perder ou o que é que tu vais ganhar, não é? Escrito por linhas tortas. No primeiro livro somos apresentados à personagem principal, a Manuela, mas para os mais chegados é Manu. Ela mora em Aveiro com a sua mãe, o padrasto e o filho do padrasto. Está a licenciar-se e tem o sonho de visitar Lisboa e morar lá, porque é completamente apaixonada pela cidade e até aqui tudo bem. Temos coisas normais. Uma personagem principal feminina, com uma paixão e uma família normal, pronto. Até aqui está ok. A Manu é aquela pessoa que adora ir a festas e estar com os seus amigos e dá-se muito bem com o seu irmão emprestado, o Federico, que todos chamam de Fred. Sim, a Bárbara deve gostar muito de abreviações, porque eu acho que não há ninguém neste livro que não tenha o nome como abreviação. Mas pronto. Chegamos finalmente à parte do enredo, passado 10 páginas da autora descrever o dia-a-dia da personagem, que se baseia em ir à faculdade, ir a festas e ver tutoriais de maquiagem no YouTube.
Então, pelos vistos, aqui a Manu gosta de um amigo do Fred e pede uma ajudinha ao irmão para que... para pedir ali um toque ao amigo, dizer, olha, a minha irmã é tão gira, porque é que não vais ali? E pronto. Aqui sabemos que o Fred é, de facto, irmão emprestado, porque, sinceramente, eu não sei, eu sou filha única, mas eu, pelo menos, pelos meus amigos que têm irmãs, eu acho que eles jamais iriam apresentar a irmã aos amigos. Mas pronto, o Fred é diferente, o Fred quer ser diferente. Vai apresentar a irmã ali ao amiguinho dele. Mas isto começa a ficar estranho, porque a Manu aproxima-se lá do tal amigo, eles têm lá a cena deles, mas o Fred começa a afastar-se. E a Manu não entende o porquê do Fred afastar-se. E isto do nada dá um pulo para os maias. É a única coisa que eu consigo resumir do que é que acontece a seguir, que é isto do nada virou os maias, só que a única diferença é que os irmãos não são de sangue. Desculpem a quem queria ler o livro, mas é pá, se forem ler a sinopse do segundo livro vão perceber onde é que isto chegou, né? Depois de quase 100 páginas de temos de esconder este segredo e pimba para ali, pimba para cá, agora vamos para aqui, agora vamos para lá, agora nós temos de nos esconder, temos de segredo, isto é um segredo. Eles finalmente percebem que é um erro. E passado 100 páginas, percebem que se calhar o que estão a fazer vai dar problemas. Porque, pronto, os pais são casados, apesar de eles não serem do mesmo sangue, isto se calhar vai ser um bocado complicado de explicar à sociedade, porque para todos os efeitos toda a gente os vê como irmãos. E só para aí no final do livro, nas últimas páginas, é que eles percebem isto se calhar vai dar caca. E pronto, quando eles percebem que vai dar caca, o Fred, o que é que ele decide fazer? Decide ir comprar caramelos para a Espanha. Ele simplesmente toma a decisão, ou seja, não são os dois que chegam ao acordo de olha, se calhar temos de explicar isto aos pais. Não. Ele simplesmente bate a seleta e vai-se embora para a Espanha e deixa, pronto, a moça ali desamparada e a deprimir a ver tutoriais no YouTube. Sim, a vida desta personagem baseia-se. Há um drama na vida dela, ela vai ver tutoriais de maquilhagem para o YouTube. Já perceberam basicamente como é que isto funciona. Pronto, por isso, malta, que estiver com dramas na vida, acho que os tutoriais de maquilhagem no YouTube salvam, pelos vistos. Segundo Bárbara Corby, não é verdade? Enfim. Então, depois disto tudo, passamos então para o segundo livro, que é a Manu agora está em Lisboa. Como é que aconteceu? Leem o livro, que eu também não posso explicar tudo, então. Ela arranjou assim uns amiguitos e lá a vida dela até lhe corre bem. Que até se enrolou com o vizinho, vejam lá. Eu com os meus vizinhos só arranjo problemas, nunca me enrolei com nenhum. Enfim, também não tenho assim, se calhar, nenhum vizinho gato. Desculpem se os meus vizinhos estiverem a ouvir isto. Mas é verdade, meus senhores. Nós só arranjamos problemas. Simpatia, por enquanto, ainda não vi. Depois do nada, o Fred fartou-se de comprar caramelos e decide voltar. E depois surge um monte de confusões, é só dramas e por aí fora. E vai até ao fim isto. Drama atrás de drama, que até agora eu estou para tentar entender como é que a Bárbara, enquanto estava a escrever, pensou, não, isto tudo junto faz sentido. Mas pronto. Só para concluir, no final do livro, o Fred fica paraplégico. Como é que a gente chegou aqui? Que viagem é que esta coisa deu? Epá, não sei. Foi também uma coisa mais aleatória que eu li, mas resumidamente foi isto. Entenderam? Não. Se entenderam? Muito bem, parabéns. Vocês conseguiram entender porque eu não. Mas pronto, foi isto resumidamente. Vamos agora para a minha opinião. Escrito por linhas tortas. O que é que eu achei? A palavra que quero usar não posso. Porque isto pode haver mais novos a ouvirem e depois eu posso estar a ensinar palavras feias aos meninos. Pronto, isto é basicamente uma porcaria. Epá, este episódio vai ser muito, muito negativo, mas eu quero salientar já que tudo o que eu vou dizer é crítica construtiva, apesar de que vai ser um bocado dura, porque eu sou assim. Epá, espero não ser processada, mas pronto. Porquê que foi uma porcaria? Porque eu senti que estava a ler uma história escrita por uma pré-adolescente que estava à pressa para entregar um TPC de português. Porque os personagens têm 20 e tal anos. Esqueci de ressaltar este ponto. A Manuela tem 20 e tal e o Fred tem 20 e tal. E agem como se tivessem 16. Quer dizer, alguns são assim, mas agora isso não é para aqui chamado. Porque eu já vi esta história noutro sítio. Para quem é fã dos morangos com açúcar, vai perceber onde é que está a familiaridade com esta história.
Esta história mistura um bocado os Maias com a atualidade, mas eu acho que ele ainda é mais parecido com uma história que aconteceu na temporada 8 dos Morangos com Açúcar, que era duas personagens que eram o Pedro e a Inês, que a única diferença entre a Manuela e o Fred é que eles não moram em Aveiro e que ao início eles dão-se bem, porque o Pedro e a Inês nos Morangos com Açúcar não se davam bem, dividiam a casa com os pais em Cascais, olha, até rimei. Mas pronto, dividiam a casa e não se entendiam muito bem um com o outro, até que pronto, aquilo virou o Enemies to Lovers. Desculpem quem quer ver os Morangos com Açúcar, mas é pá, aquilo já deu aos anos, se não viste agora, não é agora que vais ver também. Estou a brincar, se quiserem ver, podem ir ver. Mas pronto, isto é um bocado muito... Eu acho que a Bárbara Corby estava a ver os Morangos com Açúcar e pensou, olha que grande ideia, só que agora eu vou pegar nos personagens e vou pô-los em Aveiro. Pronto. É basicamente isto. Porque até mesmo o personagem do Pedro, quando aquilo dá para o torto, também vai para a Espanha. Agora é que me estou a lembrar disso. Depois é o personagem vai para a Espanha. Por isso estão a ver a similaridade deste livro com estes dois personagens dos Morangos com Açúcar. Por isso estão a ver, só que a única diferença é que estes dois, dos Morangos com Açúcar, tinham 17, 18. Ou seja, as atitudes irracionais deles eram justificáveis. Apesar de que, pronto, eram considerados adultos. Mas ainda eram adolescentes. Agora, malta com 20 e tal anos, com estes problemas e com estes dramas todos que a Bárbara descreve, eu acho que a Bárbara devia ter mudado, se calhar, e ter dito que eles estudavam na escola, mas depois, se calhar, a malta dos Morangos com Açúcar ia acusá-la de plágio. Mas, enfim, eu no meio disto tudo já perdi o meu raciocínio, mas vou tentar encontrar-me. Então, pronto, o que é que me irrita nestes dois livros? Sim, eu tive a paciência de ler os dois. A invenção atrás de invenção é a única coisa que eu consigo resumir. E tudo junto é uma dramatização sem pés nem cabeça, como eu já referi. Ela até pode querer fazer os Maias do século XXI ou querer copiar os Morangos com Açúcar, mas é pá, ao menos faça uma história conexa. Porque sempre que o casal se chateia, a miúda vai ver tutoriais. Eu já percebi. Se tiver um drama na minha vida, eu tenho de ver tutoriais de maquilhagem para o YouTube, porque aquilo vai-me relaxar, de certeza. Não é resolver os problemas ou arranjar um psicólogo. Não, é ver tutoriais no YouTube. Depois, outro problema é que a personagem principal é a descrição em pessoa da autora. Eu não conhecia os vídeos dela, nem conhecia muito bem quem era a Bárbara Corby. Eu tive de investigar para este episódio e pronto, e quando li os livros. Mas uma coisa que eu encontrei é que literalmente a Manuela é a Bárbara. Só muda que de facto a rapariga chama-se Manuela. Porque a Bárbara começou no YouTube como influenciadora de maquilhagem. Ou seja, aqui estão a ver os tutoriais no YouTube de maquilhagem. E eu lembro-me que ela num vídeo dizia que gostava muito. Foi por isso que começou a criar este conteúdo no YouTube. Por isso, ela consumia muitos tutoriais de maquilhagem. Por isso, se calhar, ela quis levar este mundo para dentro do livro dela. Pronto. Só que ela deve salientar que o YouTube cada vez está a decair mais. Apesar deste podcast também estar no YouTube, mas pronto. O YouTube, cada vez menos pessoas o usam e migraram para o TikTok. Por isso, se ela me dissesse que a personagem, quando tem algum problema, vai ver TikToks durante horas, eu compreendi e identificava, porque eu faço o mesmo. Eu, quando estou depressiva, vou ver TikToks, desculpem lá. Outra coisa é que toda a maneira da Manuela agir é muito semelhante, e os gostos dela é muito semelhante à história de vida da Bárbara. Ok, a Bárbara não se enrolou com o irmão, foi só a única cena. Mas a cena de que a Bárbara morava no norte, como a Manuela, e decide morar para Lisboa, que era apaixonada por Lisboa, pela cidade, exatamente como a personagem principal. Por isso, conclusão, nós estamos a ver a Bárbara Corby enrolar-se com o irmão no livro. Não sei se ela tem irmão, se tiver, desculpa, mas é basicamente isto que eu senti. Eu senti que a Manuela era literalmente o espelho da Bárbara. E, ok, há muitos autores de grandes nomes que já fizeram personagens inspirados neles próprios. Temos a J.K. Rowling, do Harry Potter, que diz que a Hermione é inspirada nela quando era mais nova. Mas, há uma diferença entre nós inspirarmos em nós próprios e fazermos uma personagem e fazermos uma gêmea nossa, estão a ver? Depois, o final do segundo livro é o que me dá comichões até hoje. Ele está aqui na minha mão só para fazer este episódio. E sim, malta, eu gastei dinheiro nos livros. Quer dizer, o primeiro não. O primeiro eu ganhei num giveaway e este segundo livro eu comprei na Vinted. E pronto, eu também sou, como eu já expliquei também no meu episódio de ler tornou-se um luxo, eu também custa-me a dar dinheiro. Eu estou só, olha, vem, já tenho 2 episódios para ir ver se não viram. Que é o Ler tornou-se um luxo e os youtubers versus livros. Pronto. Então,
O final do segundo livro é o que me chateia até hoje, porque eu não o percebi. Porque, ok, o primeiro livro acabou ali com o drama, dá ali um pulo, até dá um pequeno incentivo para continuarmos a querer ler o segundo livro, que é o que até me fez querer ler, lá está, este segundo livro. Quando chegamos ao segundo livro, até achávamos que esta coisa ia dar uma melhorada, porque até nem estava a começar mal, acreditam? Como vocês perceberam, aliás, o trecho que eu li no início do episódio é da primeira página do segundo livro. Por isso, até nem estava mal, até estava a dar assim uma gingada, a dar um ritmo. Só que o problema é que quando nós chegamos ao fim, eu não percebi que viagem é que aquilo deu para acabar como acabou. Sinto que o final foi feito para existir uma continuação obrigatoriamente. Mas ela podia tê-lo feito de maneiras completamente diferentes sem ter de virar uma novela mexicana. Dado que existem muitas pontas soltas no livro que ela se esqueceu. Por exemplo, ela podia ter investigado mais sobre a história dos amigos, a história da Manuela já não estar no norte, só ir lá de vez em quando, o que é que aconteceu na vida do Fred enquanto ele esteve em Espanha, o vizinho, o que é que aconteceu ao vizinho, se a relação deles vai ter futuro, não vai. Pronto, tinha muita coisa para pegar, estão a perceber? O problema é que ela não quis pegar e quis nada de fazer tipo mesmo novela mexicana ou daquelas mesmo indiana, porque eu lembro-me que havia uma cena de uma novela indiana que eu vi no TikTok que ela caía das escadas em câmara lenta. Pronto, uma dramatização do caralho. Eu acho que a Barbie... a Bárbara devia ir fazer guiões para novelas indianas ou mexicanas. Mas pronto, agora vamos passar então para o quadro do Goodreads, que de facto está muito bem feito. Não é? Elogios à parte, me estou a dizer que está muito bem feito porque, as opiniões são incríveis. Na aplicação, o primeiro livro está pontuado com 2,8 estrelas. E o segundo deu ali uma melhorada com 3,1. Mas ainda assim o cenário não está muito bom, dado que a pontuação máxima que podemos dar é 5. Por isso estão a ver, eu não estou sozinha nisto, eu não estou aqui, não venham dizer, não sei o que, ela está a criticar porque ela não gosta da Bárbara e não sei o que. Não, eu nem sequer sabia que era a Bárbara, só eu li estes livros sem saber que ela era influencer, eu só descobri porque do nada estava no Instagram, quando eu anunciei olha malta, eu vou ler este livro. E a malta comecei a receber mensagens de malta a dizer isso foi lançado pela uma influencer, que é a Bárbara Corby. Eu não fazia ideia. E depois eu tive pessoas a dizerem, não gostei nada. E também tive pessoas que disseram que gostaram e que eu devia ler e continuar o segundo e dar uma oportunidade ao segundo. Portanto, que foi o que eu fiz. Por isso, este livro está assim na balança, na parte mais negativa, mas também o prato da positiva e ainda tem lá alguma coisa. Que é o que eu vou mostrar aqui nestas opiniões do Goodreads. Então, a primeira que eu selecionei eu já devia saber que isto ia ser péssimo. Entenderam a analogia com o título do primeiro livro, que é eu já devia saber, pronto, esta pessoa diz, eu já devia saber que ia ser péssimo. Não estava à espera de muito, foi pior. Não comprem, vejam antes a série dos morangos com açúcar, veem, eu disse que havia uma referência aos morangos com açúcar, esta senhora entendeu-me. Se pudesse dar estrelas negativas, dava. Ouch, eu acho que até foi mais simpática que esta senhora. Porque eu, dei até eu acho que a opinião que dei foi um bocadinho pesada, mas eu acho que é necessário para a Bárbara entender o que é que tem a melhorar para o terceiro livro. Depois temos, como eu disse, há coisas positivas. Eu encontrei aqui uma positiva, que ela diz: leitura leve, com muito drama adolescente, mas pronto, lá está, os personagens não são adolescentes, são jovens adultos, vou mostrar essa parte. É fácil de ler, a escrita é intuitiva, cativa pela simplicidade do discurso e reviravoltas. Por acaso isto é um ponto positivo do livro, que eu podia ter falado a minha opinião, mas vou falar agora, que é a simplicidade da escrita da Bárbara. Ela, de facto, é uma escrita muito, mas muito simples. Por isso, para quem nunca teve interesse em ler e se quiser, e se é fã da Bárbara, pelo menos este livro tem uma escrita simples, apesar da confusão toda do enredo. A escrita até é simples. E até tem umas frases engraçadas. Eu estava a ver que aqui que diz nos momentos mais importantes não poder simplesmente abraçá-lo e beijá-lo. Abana a cabeça e seguro no volante com força com ambas as mãos, até que os nós dos dedos fiquem brancos. Bem, existe uma boa escrita e até um bom empurrão.
O problema, pronto, é mesmo o enredo em si. Epá, que eu tenho aqui. É a minha preferida. Mas por um lado é muito má. Esta pessoa decidiu mesmo, vamos descascar tudo, bora! E esta pessoa diz assim, eu bem queria apoiar autores portugueses, mas este livro, sem palavras, meu rico dinheiro. Epá! Eu só me identifiquei na parte em que eu bem tento apoiar autores portugueses. E aliás, eu até tento sempre comprar autores portugueses porque eu sinto que cada vez mais nós lemos mais autores estrangeiros. E não, pronto, isto no geral, mas agora falando, porque o meu público é o público literário, eu acho que nós cada vez mais, aliás, nós não cada vez mais, nós lemos mais autores estrangeiros que portugueses. Por que será? Olha, um bom tema para um episódio. Olha. Mas pronto, agora que eu tive aqui epifania, deixem... Depois digam se querem, se não querem, deixem nos comentários que estavam de ver um episódio desse género. Mesmo que não deixem, se calhar vou fazer, mas pronto. Eu tento muito apoiar os autores portugueses, porque acho que devemos dar palco àquilo que é nosso e não fugir muito e tentar ser diferentes daquilo que nos apresentam no Plano Nacional de Leitura e aqueles livros que nós damos em português que a malta diz sempre isto é masseca, isto é bué da chato. Pronto, eu acho que os autores portugueses atuais, eu tento dar sempre muito palco a eles, porque temos realmente autores muito bons, por exemplo, o Raul Minha Alma, a M.G. Ferry, assim de repente são os dois que me lembro e de facto o Raul Minha Alma, eu acho que tenho quase os livros todos dele e de facto é um dos meus escritores favoritos. E eu decidi também fazer, eu na altura quando descobri que este livro, lá está, não era lançado por uma youtuber, mas era lançado por uma portuguesa, foi por isso mais que eu decidi que eu queria, porque pensei, quero apoiar escritores portugueses, mesmo que eles sejam pequenos. E então foi o que eu fiz. Agora, de facto, a história não é lá muito boa. Tem muitas pontas soltas e muitos pontos a melhorar, que acho que é o que a Bárbara, se ouvir este episódio, que eu duvido muito que ela ouça, mas pronto, se ela ouvir este episódio, eu quero que ela perceba que eu estou só a mostrar a minha opinião como mera leitora, que só quero que ela progrida na carreira de escritora, se ela continuar a querer ir por essa via. Se quiser continuar a ser influencer é com ela. Essa parte é aí. E pronto, e assim fechamos o episódio de hoje. Caso tenham lido o livro, deixem a vossa opinião nos comentários. Se não lerem, desculpem se vos tirei à vontade. O meu nome é Mariana e Bárbara, não me processes porque existe sempre a oportunidade para melhorar. Beijinhos! Escrito por linhas tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.